Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Naira e eu moro aqui no Canadá. E hoje estou aqui com o Alexandre. Oi. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre a compra da nossa casa, que vocês mandam muita pergunta sobre isso. E também porque eu já tinha falado, né, que ia vir aqui contar como é a parte burocrática. Então, eu trouxe o Alexandre aqui porque ele entende mais dessas coisas, vai lembrar mais os detalhes e questão de dinheiro, das contas e tudo mais. Então, é melhor ele aqui para explicar para vocês um pouco mais sobre essa parte da burocracia de uma compra de casa. Então a gente vai começar explicando, mas antes eu quero falar o seguinte. Eu quero deixar claro que a gente não trabalha com isso, a gente não é realtor nem nada, não estou fazendo publicidade de nada, estou só contando a nossa experiência, né? Como foi a nossa experiência, a gente é residente permanente aqui, então a gente resolveu comprar a casa e a gente vai contar pra vocês como que foi o processo. E como que foi, amor? Como foi? Qual foi o primeiro passo que a gente deu pra comprar? Tipo, agora a gente vai comprar uma casa. Qual a Bom, primeira coisa? o primeiro passo para se comprar uma casa é você fazer todo o seu orçamento e ver o valor que a casa vai caber no teu orçamento. Como assim? Inicialmente, a primeira coisa que você faz é ter que guardar mais ou menos 7 a 8% do valor da casa que você está querendo comprar para você dar de entrada. Lembrando que essa entrada é 5% o banco que pede e quando você vai fazer um mortgage você tem duas opções. A primeira é que você paga 5%, só que você precisa ter um insurance pelo banco, que praticamente os 5% que você vai colocar de down payment vai inteiro para isso. E esses outros 2% sobre o valor da casa são taxas administrativas de advogado, de escritura, de transferência, de cartório e assim por diante. De IPTU, que você já tem que pagar upfront. E então a gente estima mais ou menos aí um valor de 7 a 8% do valor da casa. Então, fazendo uma conta rápida, se você vai comprar uma casa de 100 mil, você precisa ter uma faixa de 7 a 8 mil já só para começar. E esse valor não vai nada pra casa, né? Para as prestações da casa, vai tudo pra essa parte burocrática, né? Vai muito pouco. Os 5% que eles pedem e o dinheiro que você coloca para iniciar o mortgage, então aí você vai pensar, então eu vou colocar pegar um mortgage de 100 mil e eu vou colocar 8 mil, então eu só vou pagar em 92 mil de mortgage. Não, Não, você vai continuar pagando 100 mil, porque esses 8 mil de entrada vai assim, vai ó. embora. E você tem a opção de 20%, que aí você não tem é, essa obrigação de ter esse seguro que o banco pede, só que é uma quantia muito maior que você precisa guardar para começar a casa. É muito É, normal que inicialmente é, as pessoas comecem mesmo com uma casa dando 5% de entrada. certo. Então, esse é o primeiro passo. Você junta o dinheiro para você começar. Existem aí nos bancos, nos maiores bancos, se você colocar lá, por exemplo, é, CIBC Mortgage Calculator ou TD RBC. RBC Mortgage Calculator, eles te dão já você consegue simular quanto ficaria o pagamento mensal do teu mortgage ou biweekly, vai ser de acordo com o que você quiser pagar. E Bi-weekly é de 2 em 2 semanas. você tem algumas opções: semanal, bi-weekly, que é de 2 em 2 semanas, semi-monthly, que é 2 vezes por mês. Parece estranho falar bi-weekly e semi-monthly, que é 2 vezes por mês, falar, mas tem 2 meses, tem mês que tem quatro, se você contar, resumindo, seria um mês tem 52 semanas, no bi-weekly você vai Mês. fazer O vinte e ano. seis O ano tem sido quanto? O ano tem 52 semanas
e no Biweekly você vai pagar 26 prestações e no Semi-Monthly você vai pagar 24. Então, basicamente essa que é uma pequena diferença e então você consegue calcular e encaixar esse valor no teu budget. Lembrando que não é só isso. Quando você faz um mortgage, eles já incluem o IPTU no mortgage. Ou seja, então você vai ter que calcular que é o mortgage mais o IPTU, que é dividido de acordo com quantas prestações de mortgage você vai pagar no ano. Então isso é uma obrigação que o banco faz. Então você paga os dois ao mesmo tempo para o banco e uma vez por ano o banco vai e paga para a cidade de Mountain ou de onde você estiver o valor do IPTU. Você não precisa fazer nada. Então, rapidamente seria isso. Como a gente acaba calculando o quanto você precisa guardar. Aí o segundo passo seria encontrar um broker mortgage ou já direto em um banco e ser aprovado no mortgage pelo banco. Esse seria o segundo passo. Aí você fala, mas eu vou pedir um mortgage e eu não sei nem quanto é. Aí por isso que eu falo, você teria que olhar no teu budget quanto você conseguiria pagar e você vai chegar para o banco e vai falar, ó, eu quero um mortgage de X. Aí eles vão falar se eles aprovam ou não. Não adianta nada você estar trabalhando, vamos dizer, entry level e chegar no banco e pedir um mortgage de $500 mil. Eles não vão dar. Então você tem que ter mais ou menos ideia de quanto pedir e o que você pode pagar, até mesmo porque eles fazem uma análise de crédito para saber o quanto você consegue pagar, porque eles vão querer saber tudo da tua vida. Então... E você trabalhando, ganhando salário mínimo, o banco não vai te dar, sei lá, 500 mil. Ele sabe, né, a sua situação, se você vai ter condição de pagar ou não. Então, dependendo de quanto você ganha, de tudo, que você manda tudo, todos os contra-cheques, tudo que ele vai saber de tudo. Então, ele vai analisar e vai dizer, essa pessoa aqui tem condição de me pagar tanto. E é importante você estar com dinheiro na tua conta por 3 meses antes de dar entrada no mortgage. Então, esse 7% que você guardou, tem ele na conta, porque eles vão pedir o extrato do banco, querendo saber quanto tempo esse dinheiro está ali. Então, é importante você explicar, porque eles não querem que você pegue emprestado de algum outro lugar e coloque lá para dar entrada e depois acaba tendo problema. Então, é bem importante que esse dinheiro já esteja ali dentro da tua conta já por um tempinho. Então, o segundo passo é encontrar um banco ou um broker que vai encontrar as melhores taxas para você de juros. Pode cotar em vários lugares, né? Com esse broker. Tipo, acho que eles não devem nem saber o que é broker. Como que... O broker seria um analista. O broker, o que ele faz? Você vai nessa pessoa e ele cota em diversos bancos para você e encontra a melhor cotação de juros para você. Ou então você pode, só que aí eu não sei questão de taxas, se eles cobram alguma coisa ou não, eu não conheço. Ou você pode ir direto nos bancos e os bancos vão realizar para você um orçamento. Eles fazem uma simulação, eles te dão um pre-approval e te falam quanto que você pagaria. Então, seria esse o segundo passo. Então, a gente simulou com dois lugares, não foi? Então, esse é o segundo passo. Que primeiro é juntar o dinheiro, segundo, encontrar o melhor banco que vai estar dando um juros baixo para você e que vai enquadrar nos seus padrões aí o que vai ser bom para você. Então, depois que você teve o pre-approval, você recebe uma carta do banco falando que a Nairan e o Alexandre estão pré-aprovados X $1.000. Eu não entendi. Meu Deus!
O Google achou que US$ 100.000 é muito pouco, Sim. então queria mais. Então, você tem essa carta e você vai levar pro Realtor. Aí você vai procurar o terceiro passo, que é encontrar um Realtor, que vai ser um agente imobiliário aqui do Canadá, e ele vai procurar as casas para você de acordo com o perfil que você vai passar para ele. Você vai falar, eu quero uma casa com 3 quartos, eu quero uma casa com 3 banheiros, eu quero uma casa com 3 suítes, e aí você explica tudo o que você quer. E o dinheiro que você tem, e ele vai encontrar, cara. Você vai falar para ele, ó, eu posso pagar até X mil, que é isso que eu tenho pré-aprovado pelo banco. Então, acaba poupando o tempo do agente imobiliário, porque ele vai procurar o que você consegue pagar e que o banco pré-aprovou. Porque, mais uma vez, não adianta você ser pré-aprovado 250 mil e procurar uma casa de $500 mil, porque aí um banco não vai deixar você fazer esse financiamento. Então, procurou o Realtor, passou as especificações de casa que você quer, o Realtor vai começar a procurar as casas para você, de acordo com o que você especificou, e o Realtor vai agendar a visita para você. Você não consegue simplesmente sair agendando. Não. Ele que é o responsável por fazer isso, vocês vão agendar e vão olhar a casa até vocês encontrarem a casa que vocês querem. Né? Aqui em Moncton, a gente, na época que nós compramos, estava um momento bem particular, vamos dizer, porque as pessoas estavam anunciando a casa de manhã, à tarde estava vendida. Então você não conseguia, muitas vezes quando você ia olhar a casa, já estava vendida. Já estava vendida. Às vezes não tinha nem foto no site. O Realtor mandava pra gente, olha, essa casa aqui. Ah, mas não tem foto. Mas daqui a pouco vai subir as fotos. Beleza. Aí eu tô esperando as fotos, aí depois, chegou as fotos. Agora a gente quer ver. Não, já foi, já tem uma oferta. Aí, meu Deus, tipo, mesmo sem foto, enquanto você tá esperando a foto, alguém já foi lá e já olhou pessoalmente, já botou a oferta e pronto. E a questão de foto é uma coisa bem complicada. Nós olhamos no site, né, algumas casas que nós achamos bonitas, e quando nós fomos olhar a casa... Totalmente diferente da foto. O muito fotógrafo diferente. realmente é bom. Então, se você olhar uma foto e achar, é mais ou menos, vai dar uma olhada. Não custa ir olhar, olha para ver se gosta, porque as fotos realmente enganam muito. Segundo dica que eu daria não peguem a primeira casa. Sim, a não ser que seja a casa, você fala, não, é essa. Porque muitas vezes você olha, acaba se enganando e acha que é a melhor casa, mas você teria outras opções. E só a partir do momento que você viu 1, 2, 3, que você consegue avaliar e ver o que é melhor mesmo para você. Que é muito diferente, né? As casas daqui com as casas do Brasil. Você não tem nenhuma experiência. Então, você entra na primeira casa, nossa, casa legal, bonita, não sei o quê. Mas você nem sabe. Aquela casa pode nem ser a bonita ainda. Ainda tem outras. E depois que você visita várias, que você vai entendendo como que funciona, o que é o bom, o que é o ruim. E aí, sim, dá pra você ter uma ideia. Pra quando você achar a casa, mesmo que vai ser a sua, você vê, essa aqui é a melhor. Nós mesmos olhamos acho que umas 10, 15 casas. Tem os vídeos aí tudinho no canal das casas que a gente olhou, pra vocês terem uma ideia de como que é. Então, isso que é a função do Realtor. Então é sempre importante você conseguir um Realtor que você tenha confiança, que você goste, porque ele que vai... E um Realtor que seja ágil, porque não adianta nada sair a casa e o Realtor falar 2 dias depois, tem essa casa, provavelmente já está vendida. Então, esse seria o próximo passo. Você também tem que ter disponibilidade para ir olhar a casa logo, porque também não adianta nada ele ser ágil, mandar para você e você ficar, eu tô sem tempo agora, não sei o quê, e demorar, porque ele também não pode fazer milagre, né? Tem que ter em mente que é das duas partes, ele tem que ser ágil e você tem que estar ali também na hora para o quanto antes de olhar. Não sei se daqui para frente vai acabar mudando
essa demanda que está muito louca aqui em Moncton, mas hoje em dia, no cenário atual, tem que ir o mais rápido possível. Até para aluguel tá assim, imagina para comprar casa. Aluguel é os dois. Então esse seria o próximo passo. E uma vez que você encontrou a casa que você gostou, você acaba enviando uma oferta para o vendedor. Então você chegou, olhou a casa, gostou, você tem algumas opções. Você tem a opção de, vamos dizer, a pessoa está pedindo 100 mil na casa, você pode enviar uma oferta dando 100 mil. Assim, gostei da casa, eu vou dar a oferta na casa pelo valor que eles pediram, 100 mil. Mas se você olhou a casa e vê que tem um monte de coisinha para você fazer, de melhorias e arrumar alguma coisa, você fala, não, essa casa não vai, ela é bacana, mas eu acho que eu vou gastar uns 5 mil para arrumar. Você pode dar uma oferta de 95 mil, mais os 5 que você iria gastar, deu 100 mil, você pode mandar então uma oferta abaixo do que as pessoas estão pedindo. Recomendo fazer isso, mais uma vez, no momento atual de Moncton, Não. se eles estão pedindo 100, eles vão conseguir vender por 100, independente do que for. Muito provável vai vir uma outra pessoa e vai dar os 100 que eles estão pedindo. Então, o que acaba acontecendo é o vendedor acaba recebendo 5, 6 ofertas ao mesmo tempo. E ele pode olhar a oferta que ele achar melhor e falar, eu vou aceitar essa daqui. Então, eu mandei uma oferta, ela mandou uma outra. Ela está dando 95, eu estou dando 100. Eu olho a oferta e falo, eu vou vender por 100, por que eu vou vender por 95? A mesma coisa se tiver uma casa que você gostou muito e o seu realtor fala, mas já tem uma oferta. Aí você fala assim, não, mas essa casa está muito linda, eu quero ir olhar. Você pode ir olhar. Mesmo já tendo uma oferta, você pode olhar. E aí, se você achar a casa realmente linda e a casa for 100 mil, você querer muito a casa, você vai lá e bota 120. E aí, o dono da casa, no final do dia, vai ter aquelas ofertas para ele avaliar. E é claro que ele vai pegar a que tiver mais cara, né? For melhor para ele. Melhor para ele. Então, tem muitos termos, né? Você pode fazer isso. E a pessoa que está vendendo, ele também pode falar, eu estou vendendo a casa, mas eu vou sair só daqui 2 meses. Eu estou vendendo a casa, mas eu vou sair daqui 1 mês. Isso acontece, é normal. E o que é normal também, você vê as pessoas pedindo para deixar as coisas. Você pode falar, eu quero que vou comprar a casa, mas eu com condição, eu quero que você deixe a mesa da sala. Eu quero que você deixe todas as cortinas, eu quero que você deixe todas as outras coisas. Então, você pode pedir o que você quiser. E o cara aceita se ele quiser. Ele aceita ou não se ele quiser, exatamente. Então, esse seria o próximo passo, colocar a oferta. Então, colocou a oferta na casa, a casa você foi aceito, aceitaram a tua oferta. Você estava lá 100 mil, você colocou os 100, o vendedor aceitou, então agora você pode começar a fazer a parte burocrática para comprar a casa. Até esse momento, você ainda pode desistir. Você, logo depois, uma vez que aceitaram a oferta, você tem que agendar uma inspection. O que é inspection? Vai vir uma pessoa especializada para olhar as casas, ele vai avaliar a casa como um todo, parte de aquecimento, a parte de isolamento, a parte de telhado, eles olham a parte elétrica, eles olham tudo. E no final eles vão emitir um relatório e vão falar tudo que tem de defeito na casa. E aí, se tiver alguma coisa grave, vamos dizer que o telhado da casa está todo esculhambado, tem que trocar o telhado inteiro. Aí você pode sair da casa, do contrato. Tirar a oferta sem ter multa, nenhum prejuízo, sem nada. nem multa, nem nada, né? Você pode quebrar o contrato até esse momento. Aí, vamos dizer, o melhor cenário, a pessoa veio, fez a inspection, olhou, viu que está tudo direito. Mesmo que se tivessem algumas coisas pequenas, você pode aceitar, ou você pode dar uma contraproposta. Falar, a gente fez a inspection, encontrou isso, 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 e a gente gostaria que você abaixasse o preço, porque a gente precisa fazer essas melhorias. Ou então você fica sabendo que vai ter essas melhorias para serem feitas,
mas é uma coisa que você já estava sabendo. Então, tem a inspection, olhou a inspection, você aceitou o que tinha, que pegaram, e aí você vai começar o processo mesmo burocrático com advogado, imobiliária, mudança de registro, cartório e por aí vai. Aí, só voltando um pouco, a inspection custa em torno de 400 a 450 dólares. Esse valor não tem como retornar. Se você fez inspection, achou alguma coisa e não gostou, não quer continuar com a casa, acabou. Você perdeu esses 450 e você só pode sair do contrato, mas já pagou, tá pago. E tem gente, e a inspection ela não é obrigatória, né? Tipo, é obrigatório. É obrigatório? Você tem que fazer inspection. Então, fez inspection, aceitou, vai começar o processo com a imobiliária. E aí você dá um sinal para a imobiliária. Eu acho que no nosso caso foi 1.500 dólares. Foi a entrada que nós demos para a imobiliária. E aí, a partir desse momento, não tem como mais voltar atrás. Então, a não ser que aconteça alguma coisa muito louca e tenha alguma forma de quebrar o contrato, mas aí entra a parte final, que seria questão, mais uma vez, cartório, pagamento de taxas, impostos, IPTU, e tem um monte de coisas miudezas que você tem que pagar, e aí cabe ao seu advogado passar para vocês. O advogado que nós contratamos, eu pedi para ele, falei, ó, eu gostaria de ter um breakdown, né, destrinchar todos os valores para eu saber o que eu estou pagando. E aí ele me mandou, um rapaz novo, bem bacana, ele mandou tudo para mim. E aí eu entendi. E aí nós fomos fazendo... Eu paguei só esses 1.500 iniciais para a imobiliária. E aí só no final que... depois acho que de 1 a 2 semanas, aí o advogado vai gerar o contrato de compra e venda. Você vai, assinou o contrato. Uma vez que assinou o contrato, agora esperar o closing date. O closing date, que é o dia que você vai fazer o pagamento dos 5% mais as taxas, né, os seus 7%, que aí, e o advogado vai ser o responsável por falar, ó, então essa parte é para a imobiliária, essa parte é para o banco, essa parte é para cá, essa parte é para lá, e ele que vai ser o responsável também de ir até o banco para pegar o cheque do mortgage que o banco vai fazer para ele, para que ele consiga pagar a imobiliária e assim a imobiliária pagar o vendedor. É meio complexo, vocês viram que tem um monte de vai e vem, vai e volta, negócio de cheque. Assim, o advogado explica tudo direitinho, como que funciona, mas de uma maneira geral, o que você acaba pagando? Você paga inicial a inspection, depois você dá um sinal para a imobiliária, que no nosso caso foi de 1.500, deu o sinal para a imobiliária, aí o próximo pagamento vai ser para o advogado. Então, o advogado vai fazer o quê? Você vai pegar esse 7%, ele vai te passar o valor exato, você vai no banco, pega um cheque registrado no banco, entrega para o advogado, o advogado vai receber do banco o restante do mortgage e aí ele que vai ser o responsável por sair pagando as pessoas. Ele vai pagar a imobiliária, vai pagar o cartório, vai pagar a transferência no Service New Brunswick e assim por diante. Não sei todos os lugares, mas é mais ou menos isso. E ele é responsável por fazer tudo. Ele que faz tudo. E o valor dele? O valor dele vai estar incluído nesse 7%. Eu acho que eu acabei pagando alguma coisa de 600 dólares para ele, se eu não me engano. Aí pagou o advogado, deu os cheques para ele, ele vai fazer todo esse processo. Geralmente ele vai fazer, no nosso caso eu entreguei o cheque para ele de manhã e ele fez toda essa parte burocrática. Então quando deu mais ou menos 4, 5 horas da tarde, ele deu o ok pra gente que já estava tudo pago, e aí o realtor vem até a casa com a gente e entrega pra gente também a chave da casa.
Então, Sim, e quanto tempo levou tudo isso? De quando a gente começou até a hora que a gente pegou a chave? Foi. ao todo, eu acho que acaba levando quase 2 meses para você fazer tudo, Se porque você achar a casa, né? se você achar a casa de uma maneira rápida, porque você dá entrada no banco, leva uma semana. Você vai, deu entrada no banco, levou uma semana. Aí você vai encontrar um realtor, vai conversar com ele, vai marcar horário, vai explicar o que você precisa e tudo mais uma semana. Aí você começa a procurar as casas, vamos dizer que se tudo der certo, em 2, 3 semanas você acha a casa. Pode levar mais, pode levar menos. Encontrou a casa, aí você tem que agendar para a pessoa vir fazer inspection. Não é fácil arrumar horário. É. Então leva mais, uma semana e meia. Aí fez inspection, vai dar entrada nos processos, mas brincando aí vai de 2 meses a 2 meses e meio. Nossa, eu acho que levou mais ou menos isso, uns 2 meses. E depois que quando a gente recebeu, tipo, quando terminou a inspection, até o dia de receber a chave, ainda levou mais umas 2 semanas, né? Por aí. Até a gente. Mas Porque a 2 ou 3 semanas. a gente coloca no contrato, na oferta, quando que você vai querer mudar. E mesmo que tudo ocorra antes, você colocou que você ia mudar tal dia, você só pode mudar tal dia. Você coloca a data que você vai entrar e é a data que você vai precisar ver coisa de advogado, o advogado vai fazer a documentação, vai criar contrato, vai dar entrada no Service New Brunswick ou no cartório, onde tiver onde for o lugar que ele vá. E aí então tudo isso, o nosso, se eu não me engano, a gente até colocou uma gordurinha a mais, porque foi no meio da pandemia. Então a gente, com a ansiedade de resolver tudo logo, a gente terminou tudo uma semana antes do que estava no contrato. Pra mudar. E a gente não podia entrar, então a gente teve que ficar esperando, porque aí o advogado também se planeja de acordo com a data que a gente deu. Então a gente fez tudo, ainda esperou mais uma semana e nós mudamos. Bom, e aí nesse meio tempo todo, né, tem algumas coisas que você acaba precisando mudar. Você precisa ligar na NB Power, que é a parte de energia elétrica, você tem que criar uma conta e abrir uma conta para você. Então, a partir do momento que você colocou lá no contrato lá o seu closing date, no dia seguinte, eu não lembro se é no dia seguinte ou naquele dia, em diante começa a contar no teu nome, então é uma conta que vai vir no seu nome. Então, além disso, você precisa fazer essa mudança. Parte de internet, eles também têm uma questão de mobilidade, que você consegue mudar se você for ficar com a mesma operadora, eles fazem a mudança para você. Tudo agendado. A parte de água, o advogado faz, então você não precisa se preocupar com isso. Eu acho que só essas duas coisas, a internet, que você muda de um lugar para o outro, e a parte de energia você precisa fazer. Aí você tem duas opções quando você vai fazer isso. Eles pedem um depósito, pediram para a gente um depósito de $200. Aí eu falei, sim, mas por que esse depósito? Aí, conversando com a pessoa, ela acabou falando, mas tem uma outra opção. Eu falei, qual que é? Se você fizer se você deixar a gente fazer um credit check, e o teu credit score for bom, a gente não cobra esses $200. Para ver se você é um bom pagador ou não. Então eu falei, já estava com o credit score esculhambado, porque já tinha feito o credit check para casa. Falei, já faz então, aí me livra desses $200, que a gente já estava pagando um monte de coisa na mudança. Aí fizeram um credit check, o meu credit score era bom, então eu não precisei pagar. Mas tem que ter isso em mente também. É bom lembrar, né, que porque ele está falando que era esculhambado, porque aqui, quanto mais a pessoa checa o seu histórico de crédito, mais abaixa. Então, tipo assim, você tem que ficar de olho nesse negócio. A senhora não quer um cartão, não sei o quê? Tudo esses cartão que vão te oferecendo nas lojas, essas coisas, tudo eles vão checar o seu crédito. E cada chequezinho desse que eles conferem, né, cada confere desse,
abaixa o seu crédito. Então, por isso que ele tá falando que estava esculhambado, porque quando é para comprar a casa, eles têm que verificar, né? Saber como é que tá o seu crédito. Então, checou. E a gente fez a cotação, acho que com os 2 bancos para o mortgage. Então, 2 bancos já checaram, então já vai abaixando. Então, por isso que ele está falando isso. Tem que ficar de olho, porque quanto mais você checa, mais o crédito abaixa. Tem alguns processos, mas aí a gente Naira pode estar falando isso mais para frente, como funciona o credit score, mas de acordo, sempre que quando você chegar aqui no Canadá, você começa a construir o seu crédito, que nada mais é que você mostrar que você é um bom pagador. Então você ter contas em débito automático, o cartão de crédito nunca está lá em cima, pagar sempre o cartão de crédito em dia, não atrasar contas e aí por diante, e você começa a construir o teu crédito. Inicialmente, para você conseguir um mortgage, você já precisa ter um credit score bom, senão o banco não vai aceitar dar o financiamento para você se você não tem um histórico bom. Então, nesse caso, eu já tinha feito todos os processos, eu não tinha nada para comprar grande nos próximos 6 meses, pelo menos. Então, eu falei, pode fazer. Eu falei, meu credit score é bom, então eu não tive nenhum esculhambado, que eu falo assim. Já caiu, né, por conta da casa, mas eu sempre tive um credit score bom, então era o suficiente para conseguir. E agora estou construindo meu crédito novamente. Uhum. E a questão do insurance da casa? Sim. A gente pulou essa etapa, né? Pulamos. Para você comprar a casa, eles exigem um dos processos, né? No meio desse processo aqui que eu falei, quando você fez um inspection, você aceitou a oferta, começou a dar entrada com o advogado. Nesse meio tempo, você precisa entrar em contato com alguma empresa de insurance, de seguro, e todas as casas precisam ter seguro. Então você pode ligar em várias, cotar e ver qual que vai dar mais benefício para você, ou o valor é mais baixo. Então eu também cotei com algumas e até encontrar essa que nós estivemos agora. E inclusive muitas insurances, eles vêm na casa para olhar. No nosso caso, por conta da pandemia, eles exigiram que a gente mandasse a inspection para eles. O relatório, né, que o inspetor fez. O report, né, o relatório final da inspection, que era mais ou menos 20 a 30 páginas. Uhum. Eu mandei para eles. Aí eles podem pedir foto de algumas coisas. Como agora estava com a pandemia, eles não vieram aqui olhar, mas geralmente eles falaram que vêm na casa para olhar. No nosso caso, eles não pediram a foto, porque eles conheciam a pessoa que veio fazer inspection, eles confiavam no trabalho dessa pessoa, então foi o suficiente. Eles pediram uma coisa a mais, que no nosso caso nós temos uma lareira, então eles pediram um certificado falando que a lareira teve uma inspection na lareira, uma empresa... Pois é, uma inspeção à parte, justamente para a companhia de seguro autorizar o seguro. A gente mudou de imagem, como vocês viram aí, meu celular encheu, tá muito grande já, e a gente mudou, por isso que a imagem mudou, sim. Então, fazendo essa última etapa, é um dos requerimentos que eles têm no nosso caso, por conta de ter a lareira, mas não impediu que eles dessem pra gente o insurance, até mesmo porque para essa empresa vir aqui, a gente precisava estar com a chave para eles entrarem e eles olharem. E além do que, por estar acabando já o verão e iniciar o outono e tudo mais, então a demanda deles aumentava, então demorou quase 3 semanas para conseguir ter uma vaga para a pessoa vir aqui olhar. Então a pessoa veio, olhou, tinha um reparozinho para se fazer, ele fez e eu mandei o relatório. Aí na realidade eu mandei um relatório dessa inspection para o seguro e tá tudo certo. Não precisei fazer mais nada. Então eu acho que foram esses os passos.
para cada casa tem talvez Tem um uma particularidade, tem um preço. do seguro. Eles só vão olhar, né? Por exemplo, se você tem uma casa que tem piscina, o seguro é mais caro. Se você tem uma casa que tem lareira, talvez seja um pouco mais caro. Se a quantidade de quartos, quantidade de pessoas, tem inúmeros requisitos que eles vão perguntar um monte de coisa para vocês e aí eles vão dar o valor final desse insurance que é mensal e todas as casas têm que ter, independente se você tiver mortgage ou não, você tem que ter o insurance. É obrigatório. O mortgage, traduzindo, é a prestação da casa. Hipoteca. Pois é. E tem mais alguma coisa que a gente está esquecendo? Será? Não, que eu me lembre, é só isso. Mas se tiver perguntas, a gente responde depois. Pois é. A nossa casa, né, como eu falei para vocês, foi um achado. Nosso realtor realmente foi top para achar nossa casa. E tava, como eu falei para vocês, tava uma confusão, assim, tipo, voltou, vendeu. E a nossa, realmente, ele passou na frente. Essa foi a história, contando rápido para vocês a história. Ele passou na frente dessa casa e alguém, amiga dele, né, tipo, colega de trabalho da mesma empresa, tava colocando a placa na frente, né, de vende-se. E ele passou. Na realidade, ele estava indo para casa dele, que é aqui perto. Então, era caminho dele. Ele tava só passando de carro. E aí ele olhou e na mesma hora já ligou. Ei, como é a história dessa casa? Tá vendendo, não sei o que, como é? Já falou pra com saber a gente. todas as informações, né? Pra saber se tava no nosso budget. E aí falou pra gente tudinho. Ele, olha, acho que essa casa aqui vale muito a pena vocês irem olhar. Nem entrou no mercado ainda. Esse que foi o grande lance. Nem entrou no mercado ainda, mas vai estar entrando no mercado na segunda-feira. Isso quando ele falou com a gente era numa sexta-feira. E aí nós pedimos para olhar a casa no sábado. À noite. E aí no sábado à noite nós viemos olhar a casa. Já estava vazia, porque o dono daqui já tinha mudado. Tinha se mudado. E aí nós conversamos e demos a oferta já durante o fim de semana. Ou seja, na segunda-feira, quando entrou no mercado, já estava vendido. Alguém recebeu a mesma coisa que a gente sempre recebia, que é: essa casa já tem uma oferta. Então, dessa vez, essa outra pessoa que deve ter ouvido isso, porque a gente já tinha fechado a oferta, né? Porque quando a gente veio no sábado à noite olhar a casa, a gente depois já tinha entrado em tantas casas. Na hora que a gente entrou nessa aqui, a gente falou: nossa, essa é a casa, vai ter que ser essa. O barulho da lavadora. Então, falou, gente, vai ter que ser essa casa. Então, a gente já colocou a oferta no mesmo dia, porque pensou assim, olha, se demorar mais, vai entrar no mercado e essa casa não vai durar nada. Na hora que entrasse na segunda-feira, com certeza ia vender. Então, a gente já garantiu ela durante o fim de semana mesmo, colocou a oferta, a pessoa aprovou a oferta e aí a gente deu sequência de tudo isso daí tudo isso que a gente já falou pra vocês, né? Então realmente foi um achado, a gente foi, acho que os únicos a olhar a casa, talvez, né? Não que eu saiba, não foi? Não, porque quando a gente veio depois pra fazer inspection, na hora que eu cheguei aqui, tinha cartões de outros realtors aqui na bancada. Então, eles colocam talvez... quando vem com o cliente, eles vão deixando o cartão. Então, mesmo que a gente já tinha colocado a proposta, acho que outras pessoas vieram. Mas acho que a gente foi os primeiros a dar a oferta, então acho que nós fomos o primeiro a olhar, o primeiro a dar a oferta e a pessoa já aceitou. Foi tudo muito rápido. Então, o realtor avisou a gente na sexta-noite, no sábado à noite nós olhamos. No sábado à noite nós demos a oferta, no domingo à noite o cara aceitou a oferta e aí já outras pessoas vieram olhar, porque pode, caso né? A inspection tivesse alguma coisa errada e a gente não quisesse mais a casa, outras pessoas já tinham olhado e potencialmente poderiam já ter dado já uma outra oferta. Pois é, mas basicamente foi isso aí, foi realmente um achado e... Ainda bem, né, que achou, porque tava difícil, a gente não tava conseguindo achar, assim, uma coisa que
seguisse tudo que a gente estava planejando, né? Tudo que a gente queria. Mas deu tudo certo e foi essa a nossa experiência. Eu espero que tenha dado para vocês entender aí como que foi. É bem complexozinho assim, mas é isso. Foi bem explicativo. Muito obrigada. Participação aqui de Alexandre, participação também da lavadora de louça que vocês ouviram aí no fundo, tava fazendo barulho, a gente tá bem aqui de frente pra ela, por isso tava fazendo barulho, acabou de acabar, junto com o vídeo que acabou também agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, gente, tanto tempo pra fazer esse vídeo, pra pegar essa pessoa aqui pra vir falar pra vocês. E aí, merece o like de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse processo todinho, se vocês acharam que era tão complicado assim, que demorava tanto. O que vocês acharam aqui da participação de Alexandre, se ele tem que participar mais aqui do canal com a gente. A Milha aqui, ó, tá dormindo esse tempo todinho, mas tá aqui, ó, reclamou. E é isso, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.